Olá, muito bom dia, você internauta que nos acompanha através do YouTube. Eu sou o Alessandro e nós estamos aqui direto da Câmara Municipal para realizar este primeiro podcast promovido pela Escola do Legislativo. Essa Escola do Legislativo recém-criada, que vai trazer até a população de Anhembi cursos, palestras, eventos, seminários, e hoje nós estamos, conforme já dito, realizando o nosso primeiro podcast. Esse podcast será uma conversa informal. O nosso convidado de hoje é uma verdadeira sumidade em direito público, nós já estamos aqui com ele, o João Miguel da Luz Ribeiro. O João Miguel, que trabalha no direito público já há muito tempo, tem um vasto currículo, né? Ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em Didática e Ensino Superior pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em Administração Escolar pela Universidade Metodista de Piracicaba. E eu vou me abster aqui, João, de ler os demais itens do seu currículo, porque senão a gente vai ficar o podcast todo. É uma verdadeira autoridade no assunto, não é? E também participa com a gente a doutora Camila, ela é a procuradora jurídica aqui da Câmara, que também vai estar batendo um papo legal com a gente. E o assunto hoje desse podcast é cidadania e participação popular. E lembrando que você pode enviar suas perguntas através do link no YouTube, e eu espero que todos fiquem com a gente até o final, porque o assunto vai estar excelente, ok? Portanto, João, muito obrigado pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. Ficamos muito felizes por você poder participar aqui conosco. E, conforme dito, hoje nós vamos tratar um pouquinho, vai ser uma conversa bastante informal, porém muito importante, sobre cidadania e participação popular. A doutora Camila gostaria de falar alguma coisa, antes de mais nada? Só dar um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Pedir para que mandem perguntas, participem e aproveitem bastante esse nosso podcast, que vai estar incrível. Muito bem. João, pode dar suas considerações iniciais, por favor? Bem, bom dia a todos e a todas, especialmente aqui um agradecimento à Câmara de Anhembi pelo convite, por sua liderança toda, e Chaguri, Camila, que me acompanham aqui. Também, bom dia, obrigado por toda essa estrutura aqui ofertada pela Câmara de Anhembi, e é um prazer poder contribuir, de certa forma, com esse debate, que é sempre presente, sempre atual, que é a participação popular, a questão o exercício da cidadania, que é o que a gente pretende, então, estar debatendo no dia de hoje. Ok? Então, a estrutura dos trabalhos, não sei se já começo expondo alguma coisa. Pode ficar à vontade, João, fique à vontade para dar início. Então, assim, a título de introdução ao tema, acho que seria importante que a gente já colocasse no início dos trabalhos o próprio conceito de cidadania e o exercício da cidadania, como que ele se dá. Tá? Quando a gente parte desse conceito de cidadania, é comum algumas pessoas usarem a expressão e se acham bastante modernas quando assim se expressam dizendo que eu sou um cidadão do mundo, sou um cidadão global, etc. Tá? Mas, nesse momento, o que nos interessa efetivamente? Tá? Quem é reconhecidamente tido como cidadão brasileiro? E se isto nos distingue dos demais que compõem a sociedade e a população do Brasil? Tá? E sim, eu diria que somos indivíduos que têm uma qualificação. Tá? Por quê? Não basta primeiro estar no Brasil. Primeiro, eu preciso ser brasileiro. E ser brasileiro é ser nascido, tá? Ser um brasileiro nato, ser um brasileiro naturalizado, ou
tá? Equiparado, mas aí é uma questão mais ampla que a gente deixa para um segundo momento. Mas também é importante, para que eu possa falar de cidadania e de participação, é importante que a gente parta deste nacional no pleno gozo dos seus direitos políticos. Tá? Então, quando nós falamos em plenitude de direitos, significa que eu não posso estar cumprindo nenhuma medida restritiva de direitos no campo político. E aí, sim, eu sou um cidadão pleno. A partir daí, vem uma pergunta inicial. Como se exerce, como que se dá o exercício da cidadania no Brasil? Tá? Também, a título introdutório, nós podemos dizer que nós trabalhamos com dois conceitos. Tá? O conceito da cidadania ativa e da cidadania passiva. Aquele que me permite votar, escolher, participar da administração pública a partir de processos de escolha, e sempre que isso me for ofertado, inclusive, pela própria administração, e também aquela prerrogativa que é inerente ao que exerce a cidadania, a partir desses processos de escolha que eu me referi, também podendo participar da vida pública de forma mais efetiva, podendo ele ser votado. Portanto, ele cumpre os critérios de elegibilidade, podendo participar da administração pública pela via eleitoral de forma mais efetiva. Tá? Então, nós temos aqui um conceito inicial de cidadania, e alguns poderiam perguntar, ok, como que eu faço para participar? Se nós tomarmos por base a Constituição Federal Brasileira, ela coloca para nós três possibilidades iniciais do chamado exercício da soberania popular. O exercício da soberania popular é o reconhecimento de que o poder emana do povo. Tá? E, portanto, aqueles que aqui estão, tá? Seja na Câmara de Joinville, na Prefeitura de Joinville, no âmbito estadual ou federal, eles cumprem mandatos em nome do povo. Tá? Mas a Constituição, por esse reconhecimento que a titularidade do poder está no povo, ela estabeleceu um espaço, que é o artigo 14 da Constituição, e diz expressamente três possibilidades de participação efetiva, tá? Que é o que nós chamamos de exercício de soberania popular. O primeiro deles é o plebiscito. Tá? E aí é a possibilidade que nós temos de responder a uma demanda apresentada pelo poder público, inclusive dizendo sim ou não, frente a eventuais mudanças, também, inclusive, estruturais, do ponto de vista da organização do Estado. Uma outra possibilidade é o referendo. E o referendo o que é? É confirmar uma decisão tomada pela administração pública. Tá? Então, nós temos aqui um que é uma participação prévia, tá? Eu autorizo ou não que aquela mudança ocorra, e, por outro momento, eu confirmo aquela proposta que já está elaborada. Tá? Então, são duas possibilidades que, por sinal, é muito pouco utilizado em qualquer das esferas de organização da nossa federação, seja pelo governo federal, estadual e municipal, e que, no meu entendimento, sim, sem temor, a administração deveria se valer mais destes dois recursos, seja ele o plebiscito, seja ele o referendo. Especialmente quando isto diz respeito à qualidade de vida das pessoas. Aquilo impacta verdadeiramente na minha vida cotidiana, então, se sofrer alteração, eu gostaria de ser consultado enquanto cidadão. Tá? E aí, qual é o resultado disso? É uma maior legitimação da ação do gestor público. Ele passa a atuar, e mesmo no âmbito legislativo, que é quem oferece o lastro para que o executivo se mova, nós vamos perceber que ele está assentado numa decisão popular, uma decisão da cidadania.
seja ela municipal, estadual ou federal. Tá? E, por essa razão, eu entendo que, se não usamos, a Constituição nos autoriza a disponibilizar, a lançar mão desses expedientes. Uma outra questão também, aqui aberta, é a iniciativa popular de leis. É aquela possibilidade que nós temos de ter leis propostos, projetos de leis sendo propostos diretamente pela população, né, que é o que nós chamamos de iniciativa popular, ao órgão competente. Qual é o órgão competente? Se municipal, a Câmara; se estadual, a Assembleia Legislativa; e se federal, o Congresso Nacional. Lembrando que no Congresso Nacional, por termos duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados, sempre quem receberá esse projeto de iniciativa popular será a Câmara. Porque dos dois, quem representa a população e a cidadania nacional é a Câmara e não o Senado. Tá? Então, a gente precisa ter estas questões bem esclarecidas de antemão. Então, inicialmente, nós temos isso. E nós vamos perceber que, do ponto de vista também do estabelecimento das políticas públicas, eu sempre costumo dizer que, por mais que o governo federal faça, por mais que o governo estadual faça, nós todos vivemos em municípios. E é a partir dos municípios, das decisões municipais, tá, que nós temos acesso às chamadas políticas públicas. Não importa a natureza dessa política pública, seja ela no âmbito da saúde, da educação, tá? Isto chega até nós a partir de decisões do município. Tá? Nós podemos ter, não, mas isso foi iniciativa, foi pensado em Brasília. Ok. Mas ela se materializa na nossa vida a partir do município. E é por essa razão, tá, que aqui a gente vai ter mais uma possibilidade de exercício de cidadania e da soberania popular, que é o chamado orçamento participativo enquanto metodologia de elaboração orçamentária. Pensando que o orçamento participativo não existe por si. Tá? Ele ocorre enquanto metodologia. Se o Executivo decidir, tá, que o orçamento será elaborado pelo método clássico, tá, envolvendo os órgãos instituídos da administração pública e que ele disponibiliza enquanto assessoramento de finanças, enfim, de todas as pastas ali representadas pelo conjunto de secretarias, ele cumpre a legislação. É importante falar isso. O prefeito não está em desacordo. Mas se ele resolver adotar uma metodologia de elaboração com participação popular, e vejo que aí o aspecto é metodológico, tá? Ele está ancorado também na Constituição Federal. E de onde que a gente tira isso? A Constituição fala em orçamento participativo? Não, não fala expressamente, mas nos dá a base, e é isso que importa. Tá? Então, quando a gente vai lá no artigo 204 da Constituição, tá? O artigo 204, parágrafo único, ele nos diz o seguinte: o que é, então? A gente parte lá daquele campo da assistência social, né, que diz mais sobre políticas públicas, políticas básicas, aquelas que se voltam preferencialmente à população menos assistida ou com um número de carência maior. Né? E a nossa Constituição, ela diz o seguinte: as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos e orçamentos da Seguridade Social previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. O parágrafo único diz: é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular o programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos. Além disso, também se coloca que
a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Então, isso inclui a organização municipal, tá? A administração municipal. Então, ela deve? Não. Pode, sim. Tá? O que eu quero dizer é assim, não há uma imposição legal para que o gestor público adote a metodologia. Mas a Constituição coloca que ela é uma metodologia possível. E eu diria mais, ela é uma metodologia que legitima os atos do Executivo. Tá? Compete à Câmara ofertar o lastro legislativo para que essa metodologia possa ocorrer de forma mais fluida. Tá, e aí vocês poderiam perguntar, tá, João, mas como é que isso funciona? Tá? Todo mundo vai palpitar? Não. Isso é organizado, é um método, né? Eu falei para vocês, é método, então tem uma organização de funcionamento. E é legítimo que a gente pense, por exemplo, na escolha de delegados por bairro, e que estarão representando no momento do debate da elaboração orçamentária. Então, veja, é um momento de estabelecimento de prioridades no âmbito da administração pública. O estabelecimento de prioridades é a própria população, por seus delegados, dirá. Não é prioridade que o prefeito entende que deva ser. É a população que diz à municipalidade o que é mais relevante para a vida em sociedade. O que está mais lhe afligindo. E, a partir daí, a administração deve buscar uma solução. Tá? Então, pessoal, quando a gente fala dessa questão básica, tá, é só para a gente ter uma introdução ao tema, a gente já vai falar o seguinte. Bom, então, é uma metodologia, não é uma obrigatoriedade, e as pessoas participam, elas se reúnem e encaminham essas demandas ao grupo gestor do próprio orçamento. Tá bom? Então, eu paro por aqui, depois a gente continua. Tá, Alessandro? E aí vocês me ajudam também. E, João, seguindo essa linha, essa breve exposição que você fez a respeito da representatividade, não é? Aqui eu acredito que não seja uma característica somente de Anhembi. Talvez isso aconteça em outros municípios e talvez, eu acredito que isso acontece até no âmbito estadual e federal, que é, eu diria assim, a falta de interesse da população em participar desses atos, né? Então, eu vou trazer como exemplo aqui o nosso município de Anhembi. Aqui na Câmara, nós temos as sessões ordinárias, ocorrem as sessões extraordinárias, ocorrem as audiências públicas, agora com as atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo. Nós percebemos, não diria falta de interesse, mas às vezes um desconhecimento da população acerca das atividades que são desenvolvidas na Câmara Municipal, né? Na sua opinião, o que você acha que falta, digamos assim? Como que você acha que nós, aqui, como a Câmara, como Casa do Cidadão, como a casa que representa o cidadão através dos vereadores, deve atuar para se levar ao conhecimento dessa população a importância deles participarem desses eventos que ocorrem aqui? E, doutora, gostaria de complementar com mais alguma coisa? Na verdade, eu gostaria de saber também, o senhor falou sobre a proposição, né, popular, se tem um mínimo, se poderia ser um bairro, uma proposta de um bairro, só adentrando mesmo nesse assunto. Bom, então, vou começar até pelo questionamento da Camila, que é o seguinte, regra geral, se nós formos falar de orçamento participativo, tá, Camila, é importante que a gente pense que toda a municipalidade deve estar representada. Tá? Mas quando a gente pensa nos delegados, né, que representam aquela comunidade que integra, né, a municipalidade, então nós vamos ser assim,
vários delegados, tá, que estarão se reunindo. Por quê? Porque a demanda, a necessidade de um determinado bairro pode não ser a mesma do outro bairro. Tá? Então, algumas comunidades demandam, tá, situações específicas distintas dos demais. E é importante que todos eles, então, participem e que a integralidade do município esteja voltada no momento do estabelecimento dessas prioridades que eu chamo, tá, no âmbito da administração. Por quê? Porque recurso público não tem para tudo, a gente já sabe. Eu não gosto daquela conversa de que, por conta da escassez de recurso público, eu não posso. Esse é um refrão que se usa no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Primeiro, eu tenho que ter uma gestão qualitativa dos recursos. Já começa por aí. Nem sempre a gente tem todo esse cuidado verificado nos mais de 5 mil municípios do nosso país. Tá? Mesmo no governo federal e nos governos estaduais. Tá? Essa não é uma tradição, vamos chamar assim. Mas ele precisa ocorrer, porque a gente precisa qualificar a gestão pública. Qualificando a gestão pública, eu tenho uma otimização dos recursos próprios. Além disto, nós temos que ter também uma equipe qualificada que saiba onde buscar os recursos para projetos específicos que estão sendo demandados pela população. No caso aqui de AMB. Tá? Aí eu não tenho recurso. A receita própria não me permite. Vamos buscar recurso. Onde? Na esfera estadual ou federal. E essas portas existem. Tá? Assim, eu disse assim, essas portas e janelas, tá, elas existem efetivamente já organizadas do ponto de vista estrutural. E quando eu falo isso, por exemplo, a AMB tem um gestor em Brasília, que olha para a AMB, para saber o que a AMB está precisando. Agora, se a AMB não pede, esse recurso não vem, porque Brasília não vai dizer, a AMB, eu verifiquei que vocês estão precisando de creche, por exemplo. Não, a AMB tem que dizer, eu preciso. E eu tenho condições, eu preencho os requisitos para demandar aquele recurso federal. Entende? Então, assim, essa é uma questão. Aí, quando o Alessandro fala para nós sobre a questão da representatividade, da motivação ou não, como que a gente faria? Primeiro, já acho que uma grande iniciativa desta casa aqui em AMB é a escola legislativa que está sendo implementada. Tá? Eu acho que é uma questão. Por quê? Porque eu acredito, com toda segurança, que a qualificação da política, e a política com P maiúsculo, se faz com educação. Tá? E, por que eu me sinto desmotivado? Eu não consigo me motivar frente àquilo que eu não conheço. É bem simples. Às vezes é uma questão assim, mas, João, não é um simplismo exagerado? Não. Porque na nossa vida cotidiana é assim, eu não me motivo por aquilo que eu não conheço. Agora, eu preciso que pelo menos alguém me apresente a situação para que eu consiga, primeiro, me despertar, eu vou despertar um interesse, e aí eu me motivo a conhecer, eu me motivo a participar. Tá? Eu entendo que não deva ser nem um pouco difícil numa comunidade como aqui, porque nós vivemos essa experiência do orçamento participativo em Piracicaba, por mais uma vez. E nós estamos falando de um município com uma complexidade administrativa bastante grande. E alguns dirão, tá, João, mas isso não é coisa do PT? Não, não é. E quando a gente estuda orçamento participativo, né, no âmbito da administração pública, a gente vai perceber assim, que isto ocorre em comunidades que querem efetivamente legitimar as suas ações frente à sua comunidade governada. Tá? E aí, por exemplo, nós temos experiências de orçamento participativo no Japão. E eu não posso dizer que o Japão é governado pelo PT ou por qualquer coisa semelhante. Tá? Eu tenho também municípios expressivos dos Estados Unidos da América que já passaram pela experiência
do orçamento participativo. Então, não é uma invenção, não é um método genuinamente brasileiro, não. Tá? A administração pública, as experiências internacionais nos dizem que é possível. Claro, o que nós vamos enfrentar proporcionalmente? Tá? A complexidade de cada esfera da administração pública. Tá? Se eu penso em um orçamento participativo numa capital, qualquer que seja, aqui no Brasil, por menor que elas tenham densidade populacional, a complexidade, até pela natureza de ser uma capital de uma unidade federativa, ela é diferente de um município, tá? Do interior, é isso que eu quero dizer. Tá? Mas o que motiva as pessoas? Como que Porto Alegre conseguiu, tá? Implementar o orçamento participativo? Tá? E isso foi feito. E foi feito assim, com muito êxito. Tá? Em que houve, assim, foi uma experiência eu diria, de pacificação social. Porque a administração ela caminhava a partir do que a população demandava. Então, são as experiências. Agora, eu tenho que sair do plano teórico e partir para a prática. Né? E isso, muitas vezes, dá um medo. É o tradicional frio na barriga. Porque eu vou ingressar em algo que eu ainda não experimentei. Veja, uma coisa é conhecer no plano teórico, e outra coisa é partir para a prática. Tá? E a política tem isto. Ela tem a teoria, ela tem um fundamento teórico, ela tem a doutrina que respalda, que avança, que aponta sinais, tem a legislação que permite ou não, tá? Que tem as chamadas vedações, coisas que eu, enquanto gestor público, não posso ultrapassar aquela linha, está correto, precisa ter freio. E, por outro lado, daquilo que eu posso, como que eu faço? Continuo fazendo como meus antecessores faziam, ou eu posso fazer diferente? Tá? E esse fazer diferente é trazer as pessoas, é motivar as pessoas, né? Saber que elas podem, e que as experiências imediatas, que elas percebam que aquilo que foi proposto foi observado. Vejam, não é uma legitimação autoritária da população, não. É discussão, é debate. E o gestor público diz, olha, eu posso ter recurso para o posto de saúde, para creche, tá? Para saneamento. Tá? São várias frentes. Agora, em não tendo para tudo, o que é prioritário para essa comunidade? Aí é que entra essa legitimação que eu falo, porque a população que diz, olha, entre saneamento, e creche e posto de saúde, eu preciso ter creche mais perto da minha casa, senão eu não consigo trabalhar. E a minha subsistência depende do trabalho. Por exemplo, tem coisas que podem nos surpreender. Tá? Se vocês voltarem mais um pouquinho para o segmento feminino, que entrou efetivamente no mercado de trabalho, muito provavelmente as mulheres respondam isso. Eu preciso de vaga em creche para poder trabalhar. Eu tenho que ter onde deixar meu filho. Onde tem que estar essa creche? O mais próximo possível da minha casa. O posto de saúde eu posso caminhar um pouco mais, se precisar. Entendem? Então, às vezes, o que o gestor público acha não é exatamente o que está na cabeça das pessoas. E isto é importante que a gente debata. Ainda nessa linha, você tocou num assunto importante, João, que eu quero até aproveitar a oportunidade aqui. Todos os meses, começamos em janeiro, e todos os meses nós vamos tratar de determinados assuntos. Por exemplo, no mês de janeiro, nós trouxemos aqui na Câmara um psiquiatra, ele tratou sobre saúde mental. Agora, no mês de fevereiro, nós trouxemos também uma especialista em prevenção de álcool e drogas. Então, são assuntos que são de extrema importância, de extrema relevância para a população. Mas por que eu peguei esse gancho? Porque agora, no mês de março, nós teremos um evento que nós ainda não sabemos de qual vai ser o formato, mas o tema a gente já sabe, que é a participação da mulher na política, né?
E isso é muito importante. Por quê? Tomando por base essa questão de elaboração de orçamento, a questão da participação da população no orçamento. A população, aí eles podem dizer o seguinte: não, mas eu não sei exatamente como que eu posso participar. Eu posso opinar. Você disse que nem sempre o que pensa o gestor é o que pensa efetivamente a população no que concerne às necessidades, né? Então, é justamente sobre isso, né? É sobre a população se achegar, vir, né? Digamos assim, encostar mesmo no seu representante, para que ela possa ser ouvida e para que ela possa levar até o gestor aquilo que efetivamente é necessário, né? Não exercendo somente o papel fiscalizatório, mas o papel de iniciativa mesmo dessas ações. E o orçamento participativo, sobretudo, é uma das ferramentas importantes para que isso seja efetivamente praticado, não é? Doutora Camila, por favor. E complementando, doutor, com relação até a essa participação popular, o senhor diria então que é um direito-dever do cidadão? Colocaria então essa participação sendo como uma obrigação, mas também um direito? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que é, sim, um direito-dever. Porque da nossa tradição social, a gente percebe que as pessoas, às vezes, costumam dizer: nós temos muitos direitos e poucos deveres, o que não é verdadeiro. Desde que nós acordamos, todos os dias, o que nos coloca para fora da cama, como eu digo? É cumprimento de obrigações e deveres, compromissos. Então, não me venham me dizer que eu só exerço direitos. Porque isso é uma asneira descomunal. Então, as pessoas, sim, trabalham, se movem, têm responsabilidades com família, enfim. E nós temos que nos desincumbir de tudo isso. Então, sim, são deveres, são obrigações, são compromissos que demandam a nossa efetiva atuação, todos os dias. Direitos, porque nós não poderemos ter uma invasão, especialmente do poder público, na nossa esfera privada. Quando alguém me pergunta assim: tá, João, mas o que são esses direitos fundamentais que tantos falam? E para quem não estuda direito, quem não é da área de direito, fica meio que boiando sobre isso. Eu poderia simplificar dizendo assim: é um mecanismo de proteção do cidadão em relação à atuação do Estado, para que o Estado, através dos seus agentes, não cometam ilegalidades e arbitrariedades em cima de nós, do cidadão comum. Isso nós podemos definir como sendo direitos fundamentais. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Nós. Quem são os nós? Pessoas humanas. Eu gosto muito de uma fala do professor Dallari, quando ele dizia assim: estes direitos existem a partir da nossa humanidade. E nós somos titulares desses direitos pelo simples fato de sermos humanos. Pronto, isso é um elemento de humanização. Dizer: olha, eu não posso ultrapassar determinadas linhas, mas o Estado também não pode. O Estado poderoso, ele não pode ultrapassar. Então, quando nós falamos nesse dever-direito, porque também nós não podemos dizer que tudo é responsabilidade do gestor público, quando eu me omito. Quando muitas vezes eu fico querendo e desejando o voto facultativo com a intenção clara de não votar. Nem essa participação mínima do processo, muitas vezes, eu quero. Mas isto também, o professor Dallari, quando ele nos pergunta o que é participação, e aí vem muito ao encontro do que a gente está conversando aqui, ele nos diz assim: é institucional, é estrutural
que alguns façam a população pensar que o que elas pensam, o que elas desejam, aquilo que elas apontam como necessário, não tenha valor nenhum. Tá? Em outra linha, eu poderia dizer assim, é como se estivéssemos dizendo, olha, vocês já elegeram as pessoas, deixem eles trabalhar e vocês não precisam se preocupar com nada. Então, é uma delegação absoluta. Só que o exercício do poder, da forma como é posto, tá, ela nos leva a uma administração inadequada, totalmente contrária, muitas vezes, em alguns casos, totalmente contrária aos interesses daqueles que elegeram as pessoas, né, que estão exercendo mandatos. Então, a gente tem que ter muito claro isso. Veja, outra coisa que a gente tem que ter bem atento, porque para que prefeito e Câmara não tenham medo, nem se sintam ameaçados com a participação popular. Como é que a gente vê? Primeiro, a população, os delegados do orçamento participativo, eles são, na verdade, auxiliares do executivo no momento da elaboração. Essa tem que ser sacada. Eu tenho que compreender isto. Os caras não vão impor, eles vão contribuir. Tá? É contribuição no processo de elaboração. Então, aqui, esses delegados do orçamento, eles estão junto à estrutura executiva do município. Por outro lado, tá, aí o orçamento tramita na Câmara, né? Primeiro o Executivo finaliza a proposta orçamentária, encaminha para a Câmara, dentro do prazo legal, aprova. No ano seguinte, o que vai ocorrer? A administração pública, se ela estará voltada a executar o orçamento que foi aprovado com participação popular. Tá? É isso que vai ocorrer. Muito bem. Aí esses delegados, eles se unem ao Legislativo, à Câmara. Tá? A Câmara que aprovou o orçamento, ela não executa o orçamento, mas ela assume um papel de fiscalização da execução orçamentária. E essa população, esses delegados do orçamento, o que farão ao lado dos vereadores? Eles passam a atuar como um grupo de pessoas que acompanha a execução orçamentária e sinaliza para o seu vereador, olha, está ok, está tudo certinho, está correndo conforme previsto. Ou não. No orçamento está de um jeito e olha o que eles estão fazendo. Tá? Então, vejam, de um lado, junto com o Executivo, elaborando propostas. Segundo momento, lá da execução orçamentária no ano seguinte, acompanha os vereadores, e aí eu vou chamar de comissão de acompanhamento da execução orçamentária. Aí é a efetivação das políticas que foram pensadas um ano antes. Interessante isso daí, João, você me fez lembrar de também uma ferramenta que são as emendas impositivas. Né? As emendas impositivas que são dos vereadores, que também boa parte da população não conhece, né? As emendas impositivas nada mais são do que a consubstanciação, a consubstanciação, digamos assim, não sei se é o termo correto, daquilo que efetivamente é necessário, que foi trazido até, digamos, até o vereador, que ouviu a sua base, que ouviu os locais por onde ele representa e que transforma, que se efetiva, digamos assim, numa imposição orçamentária mesmo, porque essa daí ela é obrigatória, ela tem que ser cumprida, né? Então, só esclarecendo para aquelas pessoas que ainda não sabem, que os vereadores eles possuem essa prerrogativa, digamos, de fazer as indicações dessas emendas impositivas, que são exatamente isso, que representam aquilo que a população leva até o seu representante e que ele coloca isso de uma forma para que seja realizado efetivamente, não é?
Exatamente. Então, observe que, pelo sistema atual orçamentário, nós temos essas duas frentes que a comissão de delegados vai atuar. Tá? Seja frente ao executivo, seja frente ao legislativo. Porque até mesmo a emenda impositiva, ele não é um cheque em branco para o vereador, usar do jeito que ele quiser. E muitas vezes passa essa ideia. Tá? E vocês imaginem o quanto de legitimação vem, e a legitimação ela nos leva, sabe a quê? A uma aprovação da administração. Tá? A uma satisfação. Olha, a administração ela está se movendo na direção em que a população está indicando. Seja pela via executiva propriamente dita, ou a partir de seus vereadores. E aqui o Alessandro lembra da questão das emendas impositivas. Essa é uma forma de fazer chegar recurso, de fortalecer políticas, tá, a partir de uma iniciativa do próprio vereador. Agora, lembrando, pessoal, que tudo isto tem, tá, uma legislação que deve reger todos os atos da administração pública. Porque, diferente da nossa vida no setor privado, como é que a Constituição coloca? Tem algo que, de certa forma, vocês já ouviram falar, mais ou menos do jeito que eu vou dizer aqui, tá? Ou um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Traduzindo, se não estiver proibido em lei, eu posso. Essa é uma regrinha muito básica, que a gente aprende em casa, com os pais, com o vô, vó, tia. Tá? A minha liberdade não pode ultrapassar a liberdade do outro. Isso qualquer um nos ensina também em casa. Mas esses princípios estão na Constituição. Tá? Agora, para o setor público, essa regrinha não se aplica. É isso que é importante saber. Tá? O setor público, diferente da nossa vida privada, ele só pode agir se autorizado em lei. Tá? O setor público ele precisa de autorização legislativa, autorização a partir da lei, para que ele possa agir. Então, até para que a gente... Mas por que eles não fazem tal coisa? Em alguns aspectos, porque eles não podem. Não está na sua esfera de alçada, não é a sua competência. Às vezes eu estou cobrando do prefeito algo que é do governador. Então, não, o prefeito não vai dar a solução para aquilo, porque ele não tem competência para... Competência não é que ele não seja bom o suficiente para aquilo. A competência é, ele não tem autorização legal para agir naquela área. Tá? Então, a gente tem que ter essa clareza. Por isso que a educação, Alessandro, ela é fundamental. O que é essa educação que eu falo? É uma educação que ela vai chegando, mostrando esse conhecimento de uma forma bem palatável para as pessoas, e que elas passem a se empoderar, elas passam a conhecer de fato como é que tudo isso funciona. E aí, claro, eu me movo melhor frente àquilo que eu conheço. Agora, se eu não conheço, é o ditado popular, eu fico pisando em ovos. Eu não sei, né? Se vale a pena, se eu não vou me indispor, se eu não vou passar a ser uma pessoa, né, que vou ficar mal visto. Tá? Porque tem isso também, eu não quero estragar minha imagem. Tá? E em comunidades em que as pessoas são atuantes e que grande parte se conhece, tem esse impacto sim. Tá? Agora, pensando agora, que se a gente volta bem no início da nossa Constituição, o que o Brasil pensou lá em 88, quando redemocratizou o país? E esse é um valor absoluto. Tá? Eu não gosto muito da palavra valor, do termo o valor absoluto, mas a democracia sim, ela é. Tá? Não tem alternativa para outra forma a não ser o exercício democrático. Mas lá bem no início da nossa Constituição, tem uma partezinha que eu gosto sempre de destacar, que é o artigo 3º da Constituição, que diz assim, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, aí já começa, vocês vão perceber que tudo isto, de certa forma, a gente vive e convive. Tá? Então, vejam, são objetivos fundamentais do Brasil. Portanto,
construir uma sociedade livre, justa e solidária. É por isso que o poder público não pode fazer qualquer coisa em relação à minha vida. Eu sou um cidadão livre. O meu estado de natureza é ser humano livre. Essa é a lógica. A ausência de liberdade significa o quê? Estamos em cumprimento de pena. Eu já cometi algo errado. Ou eu estou com a saúde tão debilitada que eu estou em regime de internação. É outra coisa. Tá? Que também pode ser visto assim. Eu não estou livre, estou no hospital. Tá? Tem que ser justa, porque tem que ter essa igualização das pessoas. E solidária, uns em relação aos outros. O orçamento participativo fala muito disso. Tá? Ele traduz para nós essa ideia da solidariedade. Como também o próprio processo de desenvolvimento. Porque as políticas públicas, elas bem colocadas, elas colocam para nós o quê? Nós estamos num padrão de desenvolvimento adequado, satisfatório. Tá? E aí tem um termo usado, que foi usado pelo nosso legislador, que eu não concordo. Eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Na Constituição diz assim, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está tudo certo, menos a primeira palavrinha. Diz assim, erradicar a pobreza. Pessoal, nós estamos numa sociedade capitalista. No capitalismo, é inerente classe social. É do capitalismo, é da sociedade capitalista nós vivermos num ambiente, tá, de classe social. Sempre que vocês identificarem que alguém tem mais que vocês, aquele é mais rico, eu sou mais pobre. Simples desse jeito. Tá? Então, pobreza vai existir. É a regra do capitalismo. O que é inadmissível? Aquilo que está abaixo da linha da pobreza. A miséria. Isso tem que ser erradicado. Porque nenhum processo civilizatório efetivo convive com miséria. Tá? Com essa condição subhumana. E isso tem que ser erradicado. O administrador público, e eu penso assim, imaginem que seus mais de 5.000 prefeitos no Brasil tiverem essa preocupação, número 1, de erradicação da miséria, pensando, a pobreza vai ter. O trabalhador, assalariado, ele é mais pobre que o... Tá? Não tem como. Tá? E isso é inerente ao à nossa organização econômica, que é constitucional. Tá? Então, eu não tenho medo de comunismo e socialismo no Brasil, como essas bobagens que falam por aí, porque nós estamos num ambiente democrático, capitalista, em busca de uma justiça social. Não tem nada de socialismo ou comunismo aí. Tá? Aí, por último, a gente coloca uma questão que é uma chavinha mágica de como o gestor público tem que estar atento. Lá no inciso 4 diz assim, ó, e aí sim, essa radicalidade é boa, ela é bacana. Quando ela diz assim, promover o bem de todos. No primeiro momento. Promover o bem de todos. Não é do fulaninho ou do beltraninho, é de todos. Promover o bem de todos, da coletividade. Vírgula, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. Vou parar por aí. Então eu tenho raça, origem, nacionalidades, enfim, de onde, tá, aquele cidadão, de onde ele veio, raça, que é um absurdo nós pensarmos em qualquer diferenciação racial, tá? Sexo, cor e idade. A discriminação etária, ela serve enquanto uma política promotora da dignidade humana. Aí vale. A nossa Constituição, o que ela suporta em termos de discriminação? E isso nas políticas públicas é importante pensarmos. A política pública ela tem que ser promotora da dignidade humana. Nada aquém disso. Discriminação negativa, não posso. Restritiva de direitos, não posso. Ampliar direitos, posso.
Essa é a regra. Tanto que, aí, quando fala, vejam, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Significa o quê? Tudo o que for discriminação negativa, eu não posso. E aí, pessoal, uma das questões de fundo, e que o Alessandro chamou a atenção aqui, e eu reservei para esse momento, a questão da diversidade por gênero. Tá? A questão da mulher, inicialmente. Por quê? Porque a nossa estrutura de poder, ela é majoritariamente, eu não vou falar machista, mas ela é masculina. Tá? Ela é masculina. Os principais postos de poder estão ocupados majoritariamente por homens, não por mulheres. Certo? Muito bem. Aí os partidos, a política nacional vai definir um percentual mínimo para as mulheres. E sabe que depois, assim, num primeiro momento, todo mundo aplaudiu esse negócio e a gente achou bacana, né, para garantir a participação da mulher. Só que quando eu leio o artigo 3º da Constituição, inciso 4, eu disse, é inconstitucional. E aí, a Camila já franziu a testa. Por que eu digo que é inconstitucional? Porque a discriminação de gênero ela é inconstitucional. Tá? Mas eu falei também que a discriminação positiva ela pode ser feita, ela deve ser feita. Mas eu não posso, no momento atual, me ater apenas e tão somente à questão do masculino e feminino. E aí eu crio uma bagunça nisso que foi pensado, do ponto de vista legislativo lá atrás. Que quando as pessoas dizem, ó, eu vou garantir, vamos pensar, 1/3 de participação da mulher na política. Eu estou partindo de uma questão de gênero, que o Supremo Tribunal Federal já, por outras circunstâncias, disse que é inconstitucional. Tá? E ok, nós todos aplaudimos por muito tempo, mas o que eu entendo que chegamos no momento de revisar esse conceito. Não é só a mulher. É a mulher, tá? E aí eu vou colocar assim, toda a comunidade LGBTQIA+, todas as letras que vocês quiserem acrescentar, inclusive, devem estar contempladas. Em que sentido? De não impedimento à participação. De não constrangimento. O que muitas vezes impede a mulher de participar da vida pública? O constrangimento que é imposto a ela. Tá? Tem políticas que vocês sabem, né, horrorosas, que punem a mulher, muitas vezes, pelo simples fato dela ser mãe. Eu até brinco com meus alunos assim, até parece que alguém aqui é filho de chocadeira, né? Não, nós precisamos da mulher e da mulher mãe. Né? Por alguma delas, estamos aqui. Sem elas não estaríamos. Então, e aí, quando eu faço essa fala, eu estou endereçando esse discurso aos homens que querem cercear a participação da mulher. Isso no meio privado também, porque a mulher é mais cara, a mulher vai entrar em licença maternidade, e por aí vai. Todo aquele discurso que a gente já sabe. Bom, então, em relação à mulher, nós sabemos de todos os impedimentos. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo aquele constrangimento horroroso de uma deputada, né, sofrendo um assédio gravado ao vivo, né, por um dos seus colegas parlamentares. E o que é aquilo? É a convicção da impunidade. Entendendo a mulher como um ser inferior. Tá? E é isso que está na cabeça. Ele só teve coragem de agir daquela forma porque ele acredita de verdade que pelo simples fato dele ser homem, ele não será punido por aquele ato cometido em relação a uma mulher que é entendida como alguém inferior a ele. É disso. É essa cultura que está. Então, quando a gente traz isso para a política, agora, nesse contexto, só que é o seguinte, eu tenho que estar preparado para
todas as questões representativas da sociedade brasileira. Claro, eu continuo colocando como destaque a mulher. Mas aí, Alessandro, a todos, sem discriminação, sem chacota, sem risinhos, entendeu? Porque, quando a gente fala de orientação sexual, eu saio, tá, daquele conceito clássico do masculino e feminino. E, constitucionalmente, eles estão incluídos. Tá? Então, a gente tem que começar a refletir de uma forma mais ampla como que esse processo se dá. O nosso país, por decisão dos tribunais superiores, sim, já admite, por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo, união civil respaldada com a conversão em casamento. Tudo isso já existe. E não é novo. Quanto tempo mais nós vamos levar para nos adaptar a isso? Para entender que, sim, esse é um novo padrão de organização social. E por uma razão, as uniões não se dão mais, no plano prático, pessoal, a partir da definição de gênero. Ela se dá em razão do afeto. Tá? E aí, afeto não dá para a gente controlar o que a pessoa sente por quem. Tá? E é importante que a gente traga isso para o debate também, porque é uma situação que não está resolvida. Certo? Ou seja, João, você já deu aqui uma introdução do quão interessante vai ser a nossa próxima palestra aqui do mês que vem, né? Então, você que nos acompanhou, nós já estamos encaminhando para o final dessa conversa, desse bate-papo, né? Aproveito mais uma vez para convidá-lo a participar da nossa próxima palestra, que acontecerá aí no mês de março. João, eu gostaria de agradecer imensamente você, né? É sempre muito bom ouvi-lo, é sempre muito bom poder participar de um evento em que você está, de uma palestra que você dá. Eu tive o prazer imenso de ser seu aluno, né? Eu fui aluno do João Miguel na Unimep, ele foi meu orientador de monografia. Até recentemente eu fiquei impressionado, porque você lembrou do tema da minha monografia completo, e eu lembrava sobre o tema, mas não lembrava o título completo da minha monografia. Então é isso, é sempre muito bom. Eu espero poder contar com a sua presença novamente numa outra ocasião aqui, porque, como eu disse, a gente terá vários eventos aqui na Câmara, seja seminário, seja palestra, seja debate, seja discussão, e a gente precisa disso, João. A gente precisa exatamente de levar à população informações importantes e informações precisas, como essas que você nos passou hoje através desse bate-papo, não é? E, mais uma vez, reiterando, né, eu gosto sempre de finalizar, mas daqui a pouco eu vou passar para a doutora também, mas só para poder dizer para você que nos acompanha, venha até a Câmara Municipal, participe das audiências públicas, participe das nossas sessões ordinárias, das nossas sessões extraordinárias, enfim, de todos os eventos que nós da Câmara Municipal temos para ofertar para você. A Escola do Legislativo veio exatamente para isso, para levar até a população de Anhembi conhecimento para que você possa exercer de fato aquilo que foi o tema da nossa conversa hoje, a sua cidadania, né, João? Um fato engraçado, lá no início da década de 90, nós tivemos um presidente aqui na casa. O que ele fazia para trazer a população a assistir sessão? Ele sorteava liquidificador, ele sorteava batedeira, ventilador. Só que daí acabou ficando muito custoso, não teve como, porque ele fazia isso com recursos próprios, né? E, portanto, não há como fazer isso, mas eu tenho certeza, vindo até a Câmara Municipal e participando de tudo que a gente for fazer, você vai, com certeza, obter muitas informações importantes para o exercício da sua cidadania, como bem nos informou o João. Antes de você finalizar, João, a doutora quer dizer alguma coisa? Só agradecer a participação de todo mundo que acompanhou, pedir para que participem dos eventos da Câmara e agradecer o professor
Foi uma excelente exposição. Eu ainda quero conversar muito com o senhor ainda. Mas realmente agradecer bastante pela participação e por todo o conhecimento que o senhor passou para a gente. Bom, muito obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo aqui, que foi, de fato, um momento de bastante descontração. Claro que a gente poderia ficar muito mais aqui conversando, mas temos a limitação do horário e dos nossos compromissos todos. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui a Camila, que nos acompanhou aqui, ao Alessandro também, e, de fato, tá? O Alessandro, quando entrou em contato comigo, eu falei, esse é o camarada que escreveu, tá? E eu não esqueço do trabalho dele. Tá? E aqui estamos de novo, nos reencontrando, como também a oportunidade ofertada aqui pela Câmara de Anhembi, né, que assim, é a casa do povo, e o povo tem que se apropriar desse valor. Tá? E, portanto, agradecendo também a todos os vereadores, a Escola Legislativa, na pessoa do vereador e presidente, o Rodrigo Elias, Rodrigo Pomba, tá? Também amigo de longa data, aí, tá? E que a gente vem acompanhando sempre o trabalho do Rodrigo já há tantos anos. Okay? Então, um abraço a todos, a toda a comunidade de Anhembi, e me coloco à disposição também para qualquer outra oportunidade, qualquer outro bate-papo. Okay? Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Agradecemos mais uma vez. Né? As portas da Escola do Legislativo estão abertas para quando você quiser. Agradeço você também que nos acompanhou até agora e até o nosso próximo evento. Um forte abraço.